Fala, turmas, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o livro Nove Noites, do Bernardo Carvalho, um livro que faz parte da lista de 2021 do vestibular da FUVEST de obras literárias, né? A aula busca discutir algumas questões temáticas e estruturais formais da obra, principais, assim, mas é bom lembrar que essa aula não esgota o livro, né? Existem muitas outras possibilidades de leitura, interpretação, outros sentidos a aprender aí, e, portanto, a leitura ela é fundamental e insubstituível, beleza? Espero que vocês leiam o livro, então, assistam essa aula, que ela deixe alguns pontos menos turvos, assim, porque o livro é, de fato, difícil de entender no primeiro momento, e que vocês surjam no plantão depois para tirar dúvidas e para a gente conversar, trocar uma ideia sobre vários pontos levantados aqui. Bora lá. Achei uma boa ideia começar trazendo a sinopse do livro para aqueles alunos que não leram ainda a obra se inteirarem quanto a alguns dos pontos centrais dela e para aqueles que já leram relembrarem quais são esses pontos, né? Basicão. O antropólogo americano Buell Quinn, aos 27 anos, em 1939, se suicidou após uma estada na aldeia dos índios Craô, situada no Tocantins, no Brasil, quando regressava para a cidade de Carolina. No meio da floresta, Quen, sem motivos aparentes, retalhou-se e enforcou-se na frente de dois índios que fugiram apavorados diante do horror e do sangue. A história de Quen é verdadeira. O escritor carioca Bernardo Carvalho soube do fato através de um artigo publicado no Jornal de Resenhas da Folha de São Paulo, escrito pela antropóloga Marisa Corrêa, em que o caso foi citado apenas de passagem. Em busca de mais dados sobre a morte do antropólogo, mas sem sucesso, o autor resolveu ele mesmo relembrar essa história, adicionando fatos autobiográficos no romance Nove Noites. O livro integra neste ano a lista de leituras obrigatórias da Fundação Universitária para o vestibular, FUVEST, exame de entrada na Universidade de São Paulo. Em rosa, esses pontos centrais para os quais eu queria chamar a atenção. Primeiro, a gente tem uma história verdadeira, que é essa do antropólogo Buell Quinn, que de fato se suicidou nessa aldeia no Tocantins. Depois, a gente tem o Bernardo de Carvalho, que segundo o jornal da USP, né, de onde tirei essa sinopse, teria tido interesse em desvendar quais foram as razões do suicídio de Buell Quinn e, portanto, assim teria levantado uma investigação insuficiente, não bem sucedida, né? Ele não conseguiu tapar ali todos os buracos dessa narrativa para entender os motivos do Buell Quinn. E então, a partir disso, ele teria tido essa ideia de construir um romance preenchendo dentro dessas lacunas de sentido que a investigação não deu conta de resolver, com uma ficção. Ficção essa dupla, né? Em parte, ficção, no sentido mais tradicional que vocês têm em mente, em parte, autoficção, de uma autobiografia. A gente vai ver mais para frente na aula por que seria ficção uma autobiografia. Mas beleza. O que é interessante pensar, então, até o momento só? Que existem diferentes camadas de sentido entre real e ficção nessa obra. A gente tem, em um nível, uma realidade histórica, né, concreta, compartilhada com o leitor. Então, na menção a datas conhecidas globalmente, episódios contemporâneos que estruturaram as nossas sociedades, os nossos medos, os nossos questionamentos, as nossas noções de indivíduo, de sociedade e tudo mais. Reais mesmo, sim, indiscutíveis. Depois a gente tem um real entre aspas, que é o real do Bernardo Carvalho, que seria esse real da autobiografia dele, né, do que diz respeito à vida particular dele, que foi inserida dentro dessa mistura aí com a história do Buell Quinn. Depois a gente tem a ficção pura e simplesmente do Bernardo Carvalho, que seria essa parte que não é nem a realidade histórica compartilhada com o leitor de fatos concretos, recentes, nem essa realidade, entre aspas, da experiência pessoal e subjetiva, das memórias do Bernardo de Carvalho que vão compor o livro. Mas esse terceiro momento seria uma mera, tradicional ficção ali do Bernardo Carvalho. Não é nem a história do Quinn, nem a história dele, a partir da perspectiva dele, mas algo que ele inventou mesmo.
E existe ainda um quarto ponto, que é o mais interessante de se pensar, e a gente vai retomar no final da aula, que é a realidade material da obra. Porque, independentemente de ter sido construída a partir de alguns pontos reais compartilhados com o leitor, outros pontos da própria experiência do Bernardo Carvalho, outros pontos da imaginação do Bernardo Carvalho, ela constitui um texto real. A cachorra, né, Femon? Ela constitui um texto real que diz respeito, sim, em vários níveis, mesmo naqueles de ficção, à realidade brasileira, à realidade dos tempos em que essa narrativa se constrói, que a gente vai ver mais para frente, a realidade da identidade, né, do Bernardo Carvalho, do narrador do Bernardo Carvalho, desse outro segundo narrador, são dois, que se apresenta através de uma carta testemunho, do Buell Quinn, da história do país. Enfim, a gente vai ver. Mas já é interessante que vocês tenham em mente que existe aqui um jogo entre real e ficção. Tá. Esse jogo diz muito respeito a algumas características principais da literatura contemporânea, né? Que é essa literatura que se constrói agora, no contemporâneo. Essa literatura contemporânea ela é muito marcada por uma ausência de busca de sentidos. Então, ela não busca olhar para a realidade e apreender um sentido fechado, concreto, plano e tangível para representar esse sentido materialmente através da linguagem, né, na escrita. Ela não busca isso. Ela não olha para a realidade e vê a realidade como algo que é possível de ser representado num sentido mais próximo do real. Ela tem consciência das suas próprias falhas enquanto linguagem, né, a literatura contemporânea. E ela busca se valer exclusivamente mesmo dessas falhas para construir o máximo possível dessa apreensão do mundo real. Não sei se fica muito abstrata a ideia. Em termos mais simples, seria algo como: diante da consciência da impossibilidade de abarcar todos os pontos da realidade e de traduzir essa realidade complexa através de uma representação pela linguagem em um livro, a literatura contemporânea para e pensa: bom, eu não tenho essa capacidade, eu não vou conseguir mesmo abarcar a realidade múltipla e complexa como ela é, eu não vou conseguir representar o mundo tal qual ele é, então eu também vou me livrar dessa preocupação e eu vou usar justamente essas limitações, essas falhas que eu tenho diante do mundo, como pontos estruturais aqui para a elaboração da obra literária. Então, essa é a ideia de que a literatura contemporânea, a partir de uma crise da linguagem e da representatividade, em grande parte deixa de lado essa preocupação com representar a realidade complexa e se vale justamente dessa sua incapacidade para se estruturar. Esse é um ponto central da literatura contemporânea. O outro é que ela é marcada por essa investigação, por esse questionamento, por essa tentativa falha de compreensão do que é o presente. Isso é clássico de qualquer situação contemporânea. Não tem como você, durante o processo de criação e apreensão do contemporâneo, abarcar todos os sentidos do contemporâneo, entender o que está acontecendo. Então, assim, não está entendendo completamente o que está acontecendo, tem consciência de que não tem como dar conta da complexidade do real, se livra da responsabilidade de tentar abarcar essa complexidade e pensa: beleza, eu tenho essas falhas, eu vou fazer delas as minhas próprias estratégias, as minhas ferramentas, eu vou estruturar o meu texto nessas falhas, para que elas não sejam meramente falhas, mas características propositais mesmo da minha obra. Joia. Então, dentro desse contexto da literatura contemporânea é que é produzido esse livro, O Nove Noites, do Bernardo Carvalho, né? E aí ele é estruturado em dois polos muito opostos. Por um lado, a gente tem menção a fatos reais, históricos, compartilhados globalmente com o leitor, verdades indiscutíveis, assim, né? Até o limite do que é indiscutível, com referências temporais e geográficas muito bem marcadas.
em algo que se assemelha demais a um texto jornalístico, então, né, uma reportagem, a uma investigação científica, que tem esse compromisso com abarcar o real, mas, por outro lado, a gente tem um texto estruturado em uma carta-testemunho de um narrador, a gente tem relatos e memórias de um outro narrador, a gente tem uma mescla do que seria o real com o que esse narrador se lembra, com a imaginação dele e a subjetividade dele, e ainda uma obsessão que a gente vai discutir mais para frente, do narrador, de um deles, né, com esse personagem real da história que foi o Buell Quinn. Então vejam bem, aqui não existe mesmo uma preocupação em construir um discurso que se venda como verdadeiro, que tenha aparência de verdadeiro, né? Esse livro não tem essa preocupação, ele deixa muito claro que ele está mesclando questões reais com questões subjetivas. Subjetivas do ponto de vista do autor, que é o Bernardo Carvalho, e ainda do narrador, que é também um jornalista investigativo, né? E do outro narrador, que é um amigo do Buell Quinn, que teria passado alguns dias com ele e teria ficado aflito ali com algumas questões levantadas pelo Buell Quinn. Beleza? Então, importante saber, mescla entre real e ficção, porque não existe essa preocupação com abarcar o sentido da realidade, porque ele seria, em última instância, inabarcável, assim, complexo demais para ser traduzido pela linguagem. Então, não há mais essa preocupação. Vamos mesclar aqui real e ficção. Agora, no que diz respeito ao real, esse real tradicional, né, das informações compartilhadas com o mundo, é legal dar uma olhada em quem é o Bernardo Carvalho, né, quem é o autor dessa obra. Então, nascido no Rio de Janeiro, na década de 60, ele é romancista, contista e passou grande parte da vida se dedicando somente às funções de jornalista e tradutor. Ele trabalhou na Folha de São Paulo como diretor do suplemento de ensaios do Folhetim, né, em 1986. Foi correspondente internacional em Paris e Nova York e colunista fixo do Caderno de Cultura Ilustrada da Folha, né, de 98 a 2008. Então, é alguém marcado muito profundamente, né, pelo ofício do jornalista e, consequentemente, por essa linguagem do jornalista e por esse mundo todo do jornal, né? Dessa preocupação com reportar fatos reais para quem não tenha vivenciado de perto isso. Além disso, o Bernardo é mestre em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da USP, né, em 1993. Então, é alguém que, obviamente, está ultra mega power ligado em questões de enredo, montagem, construção de personagens, diferentes níveis de apreensão da realidade e dos sentidos sobrepostos dentro de uma mesma obra. E, enfim, né, o romance Nove Noites, de 2002, é o sexto livro do Bernardo. Ele ganhou diversos prêmios, né, dentre os mais importantes, o Prêmio Portugal Telecom, em 2003, e o Prêmio Machado de Assis por melhor romance do ano pela Biblioteca Nacional, também em 2003. Isso aqui é real, beleza. Ainda sobre esse plano do real dessa obra, a gente tem o caso, de fato, do Buell Quinn, né? Aqui tem um trecho do livro, Nove Noites, que eu trouxe junto com essa foto que na minha edição do livro não está presente, mas pelo que eu vi na internet, em algumas edições, essa foto tá. A minha edição é essa aqui, e depois a gente ainda vai falar sobre a foto da capa, que também é muito significativa nesse processo todo da mescla entre a realidade e a ficção no Nove Noites. Então, um trecho do livro. Há uma foto de 1939, em que Dona Heloísa Alberto Torres aparece sentada no centro de um banco nos jardins do Museu Nacional. Essa moça de preto. Entre Charles Weasley, Raimundo Lopes e Edson Carneiro, à sua direita, e Claude Lévi-Strauss, Ruth Lanz e Luiz de Castro Faria, à sua esquerda. Então, aqui a gente tem essas fotos de antropólogos brasileiros e internacionais que, de fato, estiveram aqui no Brasil durante essa época aí, né, mais ou menos no Estado Novo, mais ou menos não, no Estado Novo, e que, inclusive, lecionaram
em universidades aqui do país. O Levi-Strauss deu aula na Universidade de São Paulo, né? O Levi-Strauss ficou muitos anos aqui no Brasil estudando tribos indígenas, e inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos decorre de alguns desses estudos, dessas análises, enfim. Qual é o lance dessa foto? Para que ela está aqui? Porque o Buell Quinn era um antropólogo que, de fato, esteve junto com esses outros aqui no Brasil, pesquisando índios do nosso território. Mas nessa foto ele não está presente. E essa ausência dele nessa foto foi um dos pontos de partida, assim, do despertar de interesse do narrador do Bernardo Carvalho dentro do livro sobre o caso do Buell Quinn. Mas ele existiu de fato. Inclusive, o texto da Marisa Corrêa, em que há uma breve menção ao Buell Quinn, que inspirou o livro, né, do Bernardo Carvalho, Nove Noites, é esse aqui, que vocês podem acessar na Folha de São Paulo mesmo, né, Paixão Etnológica. E vamos dar uma lida só no começo para vocês terem dimensão de como ele é citado muito en passant, muito por cima, muito despropositadamente, assim, e ainda assim instigou a produção desse Nove Noites. Alguns anos atrás, um colega, cujo filho ia fazer pesquisa de campo entre os índios do Brasil, me perguntou: não é perigoso? Perguntou a Marisa Corrêa. Respondi automaticamente: não, nunca ninguém morreu no campo no Brasil. Mas não era bem verdade, pensei depois. Lembrando, entre os poucos casos que conheço, os de Buell Quinn, que se suicidou entre os índios Crarros em 1939, e o de Kurt, que morreu durante uma visita aos índios Ticunas em 1945, em circunstâncias até hoje debatidas pelos etnólogos. O artigo continua aí pautando essa questão dos perigos de uma pesquisa antropológica dentro de povos indígenas aqui no Brasil, e a menção ao Buell é só essa. É muito, muito simplista, é muito por cima, e teria instigado a produção desse romance inteiro pelo Bernardo Carvalho. A gente vai retomar qual é a relevância desse ponto mais para frente. Aqui, uma definição desse professor da USP, que é o Emerson Cruz Inácio, sobre o que seria metaficção historiográfica. É uma definição que a gente pode dizer que se enquadra ao caso do Nove Noites. A metaficção é um dado da história cultural, da história com H maiúsculo, da história política e ideológica ou outra que for. Ou seja, um dado real que é tomado de empréstimo e se torna, a partir daí, uma motivação ficcional. Isso está associado à dificuldade que o narrador, ou um dos narradores, se a gente preferir, tem de lidar tanto com este trauma que o persegue, quanto com essa morte suspeita, misteriosa e estranha do etnólogo. O que é metaficção, então? É esse dado da história real compartilhada com os leitores, né, do mundo aí, que é tomado como um ponto de partida para a estruturação de uma ficção. Então, você pega um dado real, a partir dele você cria uma história fictícia. E aqui, segundo esse professor da USP, o Emerson Cruz Inácio, a escolha da metaficção por parte do Bernardo Carvalho teria a ver com essa dificuldade de um dos narradores do Bernardo, a gente vai ver mais para frente, mas o livro tem 2 narradores, de lidar com esse trauma que para ele foi tomar conhecimento da morte, do suicídio do Buell Quinn, e também outros traumas que marcam a vida desse narrador e se relacionam ao trauma do Buell Quinn, que teriam sido pretextos, né, para a construção desse livro. Aqui, então, a gente entra numa discussão sobre a autoficção. E a capa que eu tinha mencionado para vocês traz indícios já dessa discussão. Tem nessa foto desse garoto com um índio, segundo Bernardo Carvalho, ele próprio. E depois a gente tem um narrador que também menciona que durante a infância viajava para o Xingu e teria convivido com índios.
E depois a gente tem a história do Buell Quinn, né? Que é esse antropólogo que de fato passou um tempo lá com tribos indígenas, com os Cravos principalmente, estudando lá culturalmente esses povos. Então a gente tem uma junção aqui entre o autor, entre o narrador e entre o personagem principal, que é o Buell Quinn. A autoficção a gente pode definir a partir de uma explicação melhor dessas duas partes da composição ali da palavra. No auto, a gente tem essa referência a si mesmo, de si mesmo, por si próprio, e na ficção, óbvio, né, essa elaboração, criação imaginária, fantasiosa ou fantástica, né, da fantasia. Então, a autoficção vai mesclar aquilo que diz respeito a si mesmo com uma fantasia elaborada, fictícia, fantasiosa da imaginação. Qual que é a relevância disso para esse livro? Para explicar, a gente tem que voltar um pouco para os anos 60. Nos anos 60, se fecundou e se espalhou ali dentro dos estudos culturais. E aí, isso é tanto na filosofia, quanto na literatura, quanto na antropologia, enfim, todos os estudos ali das áreas humanas, essa supervalorização da realidade material de uma obra e da capacidade de leitura, interpretação e apreensão de sentidos do leitor, independentemente de onde teria sido o ponto de partida dessa obra, ou seja, independentemente do autor dessa obra, das intenções dele, do que ele achava que ele estava dizendo ali. Então a gente começa a ter essa chave de leitura baseada no que a obra materialmente apresenta e nas maneiras que ela pode ser lida, claro, a partir de uma estruturação concreta também ali, pelo leitor. Não importa mais quem é o autor, qual era a intenção dele, o que ele queria dizer. Para você atingir os sentidos da obra, não era mais necessário, então, passar pelas intenções do autor. Morreu o autor, não importa o autor. Posta a obra no mundo, eu, enquanto leitor, consigo aprender dela ali tudo, porque ela, por si só, se basta. Então, essa é a ideia da morte do autor ali, do Barthes, em 1960. Só que depois, em 1970, existe um movimento meio contrário, que é um movimento de revalorização do sujeito. Ele é pensado e proposto por esse cara, não sei pronunciar exatamente o nome dele, acho que é Dubrovsky, um francês. Não que o Dubrovsky tenha sido o primeiro a executar essa revalorização do sujeito, mas ele é o primeiro que vai tematizar a questão da autoficção, né? Trazê-la nesses termos, assim, para a teoria literária. Então, nesse momento aqui dos anos 70, a gente tem a questão do sujeito recolocada, a questão da importância do autor, das escolhas do autor, da narrativa, do foco narrativo do autor recolocada. Não importa mais tão somente, única e exclusivamente, quem leu e como é que essa pessoa que leu conseguiu apreender sentidos ali da obra materialmente posta. As questões que dizem respeito à subjetividade voltam a ser centrais. E aí surge a discussão da autoficção. Ela foi uma forte corrente, ainda é, né, como a gente pode ver com o Bernardo Carvalho, dentro da literatura contemporânea, nessa tentativa de apreender somente o quão possível for a realidade, diante da complexidade dela e da incapacidade humana de tomar consciência, né? De tomar saber dessas complexas realidades, enfim. Nesse sentido, o Bernardo Carvalho, que é o autor do livro, e o narrador jornalista investigativo, que é um dos narradores do livro, se cruzam. Não é novidade, porque como a gente já viu nessa sinopse, o próprio Bernardo Carvalho anuncia que, na falta de informação para estruturar toda a narrativa ali do que teria acontecido de fato com Buell Quinn, ele constrói esse romance, mesclando partes da realidade, da história desse antropólogo, com a sua própria biografia, né? Joia, então. Vamos olhar aqui, então, com mais detalhes para essa questão dos narradores do livro, né? O livro ele apresenta dois narradores diferentes. Um deles é o Manuel Perna, que, inclusive, é o que
narra os capítulos ímpares, e todos os que são os capítulos com a letra em itálico, né, que é aquela letra curvadinha. O Manuel Perna seria um contemporâneo de Quen. Ele era um engenheiro sertanejo, um morador de Carolina e amigo do antropólogo. Essa narração dele é apresentada em forma de uma carta-testamento, a gente não sabe para quem exatamente, isso vai ser discutido mais para frente, em meados dos anos 40, quando ele, o Manuel, teria pressentido a chegada da própria morte. E aí, toda aquela questão tradicional da literatura e da vida humana no geral, né? Sinto que vou morrer, quero rever os pontos principais da minha vida, ressignificar alguns deles, quem sabe através de uma narrativa acerida por um terceiro, e assim ressignificar minha própria existência diante da iminência da morte. Joia. Então, nessa carta-testamento, o Manuel Perna, ele relembra as 9 noites, e aí, portanto, a justificativa do título do livro, em que ele estivera com o Buell Quen, bebendo e conversando, no intervalo de 5 meses entre o dia em que se conheceram até o dia em que o engenheiro o acompanhou em parte de sua última viagem à aldeia Crahu. Qual é a ideia? O Manuel Perna e o Buell Quen se conheceram em um dia. Passados 5 meses desse dia em que eles se conheceram, o Quen foi para a aldeia Crahu. Nesse intervalo de 5 meses, ele, Manuel e o Buell tiveram 9 noites juntos, bebendo e conversando. E essa carta-testamento, que é apresentada nos capítulos ímpares em itálico do livro, diz respeito a essas 9 noites. Joia? Joia. O destinatário particular dessa carta, né, a quem ela é endereçada quando é construída, seria, teoricamente, um antigo amante do Buell Quen, que estaria, inclusive, no centro ali das razões pelas quais o Quen teria se suicidado e que é esperado, a chegada desse amante do Quen é esperada pelos narradores, em diversos ali episódios, para que a explicação desse suicídio se dê. Ela não se concretiza. E a gente vai ver depois quais são os efeitos decorrentes disso. Beleza, então essa carta-testamento teria sido escrita para esse cara. Teria, a gente vai ver por quê. Essa narração desse primeiro narrador, que é o Manuel Perna, ela é alusiva, sinuosa e remete o leitor com intimidade a alguns fatos sobre os quais ele não tem conhecimento materialmente, né? Você está lendo uma carta que foi escrita de alguém para alguém sobre acontecimentos que você, leitor, não presenciou, não conhece. Então, você só tem alguma alusão a esses acontecimentos. E essa narração, ela é feita com intimidade, uma espécie de ternura, inclusive, sobre esses fatos, que dá a impressão, né, produz esse efeito de cumplicidade entre o narrador e o destinatário ausente. Então, eles teriam ali uma relação íntima entre si e sobre esses acontecimentos narrados, que dizem respeito à vida de ambos. O leitor não sabe exatamente que acontecimentos são esses. Ele só tem ali algumas alusões. E essa narrativa é construída dessa maneira descrita pelo Pécora, depois vou mencionar ali um texto dele, como solene e tácita. Beleza. Olha só. Essa aqui é, inclusive, a primeira página, né, as primeiras palavras do livro. Isso é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios, qualquer coisa. O que primeiro lhe passar pela cabeça. E amanhã ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. Sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida em todas as contradições e disparates. Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. É muito interessante
o modo como essas primeiras frases do livro entregam quase que todas as questões centrais da obra. Primeiro, né? De verdinho claro, não sei qual é essa cor exatamente, se é verdinho claro, se é azul, enfim, o tom claro aí, a gente tem alguns trechos importantes. Primeiro, esse azul central aí, isso é para quando você vier. Quem é o você? Esse destinatário específico, que em teoria seria o amante do Quen. Mas a gente vai ver depois que a escolha do você ali gera sentidos muito além desse destinatário específico. O que esse narrador, que é o Manuel Perno, nessa carta testemunho, está falando para você? Literalmente você. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. A cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida em todas as contradições e disparates. Ela está em volta da memória, num esforço de construção de sentidos, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. Então, é como se... vamos falar antes desse outro trecho. Seja bem-vindo. Vão lhe dizer que tudo foi muito abrupto e inesperado, que o suicídio pegou todo mundo de surpresa. Vão lhe dizer muitas coisas. Sei o que espera de mim e o que deve estar pensando. Mas não me peça o que nunca me deram, o preto no branco, a hora certa. Terá que contar apenas com o imponderável e a precariedade do que agora lhe conto, assim como tive de contar com o relato dos índios e a incerteza das traduções do professor Pessoa. As histórias dependem, antes de tudo, da confiança de quem as ouve e da capacidade de interpretá-las. E quando vier, você estará desconfiado. De novo, esse narrador levanta essa questão de que vão lhe dizer uma coisa, vão lhe dizer uma outra coisa. As peças não se encaixam completamente, o preto no branco não existe, é tudo meio turvo. Você vai ter que confiar, né, no que você está lendo ou no que você escuta. Você vai ter que confiar na capacidade dessas pessoas e na sua própria de interpretação. E quando você perceber, você vai estar desconfiado, e é bom que você esteja mesmo. Qual é o lance? Volta aqui. Tá vendo, né? Isso é para quando você vier. Tá vendo? Lembra que eu falei que esse você seria, teoricamente, o amante do Quen? Beleza. Só que do modo como ele é apresentado, esse você pode ser qualquer um que esteja lendo esse texto, né? Por quê? O você, esse termo do português, ele carrega uma ambiguidade própria do que são os deíticos. Os deíticos são termos da linguagem que não possuem sentido fixo ou lexical, mas sim dependente do conhecimento da posição de quem fala. Por exemplo, eu, você, aqui, ali, são termos que não têm um sentido próprio no texto, a não ser em relação ao contexto em que eles são produzidos. O eu muda de pessoa para pessoa, o você de interlocutor para interlocutor, o aqui, o agora, o ali e o depois também, né? Não é como eu te falar Campinas, falar aqui. Assim como não é a mesma coisa eu falar Beatriz Brito e falar eu, né? Alguns termos têm sentido concreto e fixo, outros, como os deíticos, têm sentido que só pode ser apreendido a partir de uma junção do contexto. Esse você aqui, portanto, embora tenha num primeiro momento referência, teoricamente, ao amante do Quen, é também o próprio leitor. Então é como se esse narrador estivesse te falando, a partir dessa carta testemunha, que você está adentrando numa obra em que a verdade não é clara, em que há a junção de memórias, fatos e testemunhos, em que o sentido preto no branco não se constrói em momento algum, em que há a dependência da confiança daquilo que está sendo lido, daquilo que está sendo narrado, daquilo que está sendo escutado, certo? É quase como se fosse um anúncio da própria estrutura desse livro. Lembrando lá dessa característica dele, que é a metaficção historiográfica e a autoficção. A gente vai ver que esses dois componentes de narrativo não permitem que a verdade seja de fato alcançada. Então, esse destinatário misterioso, o você a quem a carta se dirige, inclui não só o esperado amante de Quen, como qualquer um que esteja em posição de lê-la, né, de ler essa carta, como o próprio leitor do romance.
aqui uma análise do Alcir Pécora sobre esse livro e sobre essa questão do uso deítico e, portanto, ambíguo do você ali desse narrador. Todas as frases apontam e incluem os leitores na cumplicidade dissimulada em torno da morte trágica e de sua herança de segredo. Cada frase da carta, cujo você é potencialmente preenchido pelo leitor, acaba por enredá-lo no coração da intriga, sem que saiba exatamente qual seja ela ou qual o papel provavelmente escuso que ocupa aí. Pécora está dizendo o quê? A partir do momento em que o narrador se dirige a você, literalmente você, ele faz uso desse deítico, ele puxa o leitor para dentro do romance numa espécie de cúmplice. Ele, conforme narra os fatos e te mostra esses fragmentos baseados em memória e algumas coisas reais e relatos e não sei o que lá, torna você, leitor, cúmplice dessa investigação. Ele te chama para preencher também essa lacuna de sentidos na tentativa de reestruturar quais seriam as razões do suicídio do Quen, certo? Então é meio que um jogo em que o próprio leitor é personagem central. Ele precisa entrar ali e, a partir da junção dessas mini peças, construir sentidos junto com os narradores para entender o que está acontecendo. Ele não é um leitor passivo, a quem um narrador clara e objetivamente conta uma história que independe, dentro dos limites desse independe, porque a gente sabe que, em certo sentido, sempre depende, independe da capacidade de interpretação dele e do leitor. Aqui a sua capacidade de interpretação é central. Ela é chamada, posta claramente dentro do texto. Já um segundo narrador, que é aquele que se mescla um tanto com o Bernardo Carvalho, como a gente viu quando foi comentar lá essa autoficção, é esse narrador que não tem um nome, mas ele é um jornalista investigativo, né? Ele teria entrado em contato com o caso de Buell Quinn a partir de uma menção ao suicídio do antropólogo em um artigo da Marisa Correia ao jornal Folha de São Paulo e decidiu investigar isso aí. Esse ponto, inclusive, né, é um desses em que é turvo. A gente não sabe se é só o Bernardo, se é o narrador, porque o Bernardo em si fala que de fato isso aconteceu, né? Ele entrou em contato ali com o caso do Buell Quinn no artigo da Marisa Correia, decidiu investigar a situação, não achou muita informação, criou essa autoficção misturada com esses fatos reais. Mas o narrador do livro também fala a mesma coisa, ele fala que isso aconteceu com ele. Como a gente bem sabe, narrador e autor são instâncias diferentes dentro de uma obra, mas em alguns momentos, tipo aqui, elas podem se cruzar. Não dá para saber, sei lá, se o Bernardo Carvalho inventou essa história ou se de fato ela é real e ele atribuiu essa parcela da realidade a essa construção desse narrador fictício dele. Não sabemos, a gente sabe que eles se mesclam. O Bernardo Carvalho e esse jornalista investigativo. Essa tentativa de saber o que é real, o que é fictícia, vai ficar pairando aqui várias partes da aula, depois a gente fecha lá no final para ver qual é a dessa mescla, beleza? Como a gente viu, aquele primeiro narrador da carta testemunho, que é o Manuel Perna, ele apresenta uma narrativa íntima com os fatos, né? Ele apresenta certa subjetividade, certa cumplicidade com o Buell Quinn, certa cumplicidade com esse destinatário específico da carta, que seria o amante do Quinn, certa tentativa de chamar a atenção do leitor para aquilo que está sendo narrado e pelas inconsistências do que está sendo narrado, né? Enquanto aqui, esse jornalista investigativo, esse segundo narrador, ele apresenta uma tentativa de discurso objetivo jornalístico, que seria próprio, né, de um jornalista investigativo. Mas é uma tentativa e a gente vai ver o porquê. Aqui a primeira aparição também desse narrador. Capítulo 2. Ele começa dizendo o seguinte: ninguém nunca me perguntou e por isso também nunca precisei responder. Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar nele,
mas a verdade é que não fazia a menor ideia de quem ele era até ler o nome de Buell Quinn pela primeira vez num artigo de jornal na manhã de 12 de maio de 2001, um sábado, quase 62 anos depois de sua morte, às vésperas da Segunda Guerra. O artigo saiu meses antes de outra guerra ser deflagrada. Hoje, as guerras parecem mais pontuais, quando no fundo são permanentes. Li várias vezes o mesmo parágrafo e repeti o nome em voz alta para me certificar de que não estava sonhando, até entender ou confirmar, não sei, o que tinha ouvido antes. O artigo tratava das cartas de outro antropólogo, que também havia morrido entre os índios do Brasil, em circunstâncias ainda hoje debatidas pela academia. E citava de passagem, em uma única frase, por analogia, o caso de Buell Quinn, que se suicidou entre os índios Crow em agosto de 1939. Tá, essa primeira aparição, então, desse narrador, no capítulo 2, que é o narrador do jornalista investigativo, contextualiza aquele artigo que a gente já viu no começo da aula, que é real, sobre o suicídio do Buell Quinn, né? E fala que foi assim que ele entrou em contato com a existência desse cara, a partir desse artigo. E aqui, o que é interessante perceber? De rosa, a gente tem algumas considerações que apontam para a subjetividade desse narrador. De roxo, a gente tem algumas construções frasais que apontam para uma tentativa desse narrador de se fazer o mais claro, objetivo e jornalístico possível. Mas, como a gente sabe, não existe objetividade, todo discurso é pautado por alguém que fala, todo alguém que fala é pautado pela sua própria subjetividade, inclusive no recorte de informações que faz para depois tentar passar de maneira objetiva. Então, o que está em jogo aqui? Vamos ver de rosa. Primeiro, ninguém nunca me perguntou. E por isso também nunca precisei responder. A gente já tem aqui indícios de que, como qualquer ser humano no mundo, esse narrador trabalha na construção de sentidos ali próprio a partir de demandas exteriores. Se alguém pergunta algo, ele para e pensa. Tenta estruturar uma narrativa, responde. Se alguém não pergunta, ainda assim ele para e pensa, por mais que não responda, por mais que não construa verbalmente para alguém essas respostas. Depois, ele vem e comenta que as guerras parecem pontuais, quando no fundo são permanentes. A gente tem essa contextualização, então, de um clima de guerra, um clima de medo, de desconfiança. Vamos ver para frente como isso se dá. A gente tem ainda essa menção a uma tentativa dele próprio de entender os fatos e não se confundir quanto aos seus sonhos, quanto à sua imaginação, né? Li várias vezes o mesmo parágrafo, repeti o nome em voz alta para me certificar de que não estava sonhando. Então tá, de rosa a gente tem indiscutivelmente a apresentação dessa subjetividade desse narrador. De roxo, essa tentativa dele de um discurso jornalístico, em que ele vai fazer menção a datas específicas, horários específicos, acontecimentos históricos específicos, o gênero dos textos que ele leu especificamente, a construção desses textos, né? Quem citava quem, como, em qual frase, em qual data específica, enfim, tudo isso que é muito particular desses textos que buscam, teoricamente, apresentar a verdade concreta para além da subjetividade, uma realidade tão compartilhada. A gente já sabe, a gente já viu isso 1 milhão de vezes, isso não existe. Ó, outro trecho. Procurei a antropóloga que havia escrito o artigo. A princípio foi seca no telefone. Deve ter achado estranho que alguém lhe telefonasse por causa de um detalhe do texto, mas não disse nada. Trocamos alguns e-mails que serviram como uma aproximação gradual. Preferia não me encontrar pessoalmente. Queria ter certeza de que meus objetivos não eram acadêmicos. Mas mesmo se de início chegou a desconfiar do meu interesse por aquele homem, não perguntou minhas verdadeiras intenções. Ou pelo menos não insistiu em saber as minhas razões. Supôs que eu quisesse escrever um romance, que meu interesse fosse literário e eu não a contrariei. A história realmente era incrível. Aos poucos, conforme me embrenhava naquele caso com as minhas perguntas, passou a achar natural a curiosidade que eu demonstrava pelo etnólogo suicida.
Talvez por discrição e por sentir que de alguma forma e por alguma experiência que ela não teria podido conceber, eu também havia intuído naquele caso algo que mais tarde ela própria me revelaria ter suspeitado desde sempre. Quando por fim nos encontramos e ela me fez a pergunta. Foi ela quem me indicou as primeiras pistas. De novo, aqui a gente tem algumas menções à tentativa da construção desse texto jornalístico de reportagem com datas específicas, acontecimentos detalhadamente apresentados, sem interferência de subjetividades. Mas, por outro lado, essa menção à subjetividade, à desconfiança, à consciência do recorte de informações, das intenções dos interlocutores, que desconstrói a possibilidade de um discurso narrativo objetivo jornalístico, certo? E aí, o que é interessante pensar? Segundo o Alcir Pécora, essa tentativa muito grande do autor de construir um discurso objetivo aponta para uma total ausência de objetividade e até um cenário meio paranoico. Olha o que o Pécora fala. O procedimento ostensivo cria alguma inquietação ou mesmo certa desconfiança derivativa e paranoica, tal como é explorada na série Arquivo X, por exemplo, quando estar no deserto do Arizona numa certa hora, minuto e segundo, parece se articular a um processo irresistível que culminará com uma invasão alienígena a milhares de anos e quilômetros dali. Qual a ideia? O Pécora fala que esses detalhes da tentativa de construção desse texto jornalístico são tão ínfimos, são tão precisos por parte desse narrador, que eles soam meio persecutórios, assim, tipo, esse cara tá ficando louco, ele tá noiado que esse segundo significa alguma coisa junto com aquele minuto, naquele lugar, naquela hora, com aquela pessoa. Segundo o Pécora, esse cara tá meio biruta da cabeça. E o Pécora infere isso a partir dessa preocupação com os mínimos detalhes jornalísticos da construção desse discurso. Pécora continua, né? Tudo é ou se torna suspeito para esse narrador. Todas as personagens aparentam saber mais do que dizem, segundo esse narrador. Toda a investigação parece estar fadada a não descobrir, e mesmo determinada a deliberadamente encobrir. Aliás, no andamento do romance, fica claro que o próprio narrador jornalista, o único parceiro de ignorância e curiosidade sincera do leitor, não está ele mesmo isento de suspeitas e de motivos secretos. Qual é a ideia? Da desconstrução, então, desse perfil do jornalista investigativo. Ele, para além desse caráter, está pautado pela própria subjetividade, pela própria paranoia, eu vou explicar isso mais para frente, pelos próprios motivos secretos que teriam feito com que ele se interessasse tanto assim pela história do Buell Quinn e quisesse tanto reconstruir quais foram as razões que levaram o antropólogo ao suicídio. Segundo Pécora, há algo aí de descompassado nesse narrador que evidencia que de confiável, de objetivo, de jornalístico, talvez ele não tenha nada. E está mais próximo do leitor, né, inferido naquele você ali da carta testemunho, que tenta descobrir alguma coisa a partir da junção de fragmentos. E fica fissurado nessa tentativa de descobrir alguma coisa. Essas questões, né, relacionadas ao narrar em primeira pessoa, ao narrar relatos, ao narrar experiências, a verdade que se pode acessar através da memória, não são novidades para vocês, ainda mais porque vocês já viram 1 trilhão de vezes, por exemplo, o Machado de Assis, né? Memórias Póstumas tem todas essas questões levantadas. Mas vamos dar uma relida nessa teoria que aponta para a fragmentação do discurso quando ele é pautado na memória, na primeira pessoa, na subjetividade. Nenhuma memória é completa ou confiável. As lembranças são histórias que contamos a nós mesmos, nas quais se misturam, e sabemos bem disso hoje, falsas lembranças, lembranças encobridoras, lembranças truncadas ou remanejadas, segundo as necessidades da causa.
Nesse sentido, então, né, toda autobiografia, qualquer que seja a sua sinceridade ou seu desejo de veracidade, comporta sua parte de ficção, porque a memória não é capaz de trazer à luz o que realmente aconteceu. Mas o que realmente aconteceu a partir do nosso recorte atual, o nosso interesse atual, nossos sentimentos atuais, certo? Então, ela não vai trazer a realidade, sim um fragmento dessa realidade pautada na subjetividade do momento em que essa memória é puxada. Tá. Mas então me perguntarão com todo direito: se o senhor considera as autobiografias clássicas como narrativas romanescas de si, o que as diferencia da autoficção moderna e pós-moderna? Responderei que, nesse meio tempo, a relação do sujeito consigo mesmo mudou. Houve um recorte epistemológico ou mesmo ontológico que veio intervir na relação consigo mesmo. Digamos, para resumir, que nesse meio tempo houve Freud e seus sucessores. Basicão, gente. A atitude clássica do sujeito que tem acesso, através de uma introspecção sincera e rigorosa, às profundezas de si, passou a ser uma ilusão. Que o Freud bem me fala, né, da existência do inconsciente e desse nível da nossa mente que não é acessível, não pode ser decodificado a partir da lógica do que é acessível pelo consciente. O mesmo acontece com relação à restituição de si através de uma narrativa linear, cronológica, que desnude, enfim, a lógica interna de uma vida. A consciência de si é, com muita frequência, uma ignorância que se ignora. O belo modelo autobiográfico não é mais válido. Reinventamos a nossa vida quando a rememoramos. Os clássicos o faziam à sua maneira e em seu estilo. Os tempos mudaram. Não se escreve mais romances da mesma forma que nos séculos XVIII ou XIX. Há, entretanto, uma continuidade dessa descontinuidade, pois a autobiografia ou autoficção, a narrativa de si, é sempre modelagem, roteirização romanesca da própria vida. Qual é a ideia? Lembra que a gente estava falando lá antes, né, dessa característica do contemporâneo? Uma das características que é a autoficção e essa despreocupação com o compromisso de abarcar a complexa realidade e tal. É o seguinte: antes do boom, né, da aparição das autoficções, das autobiografias, existia essa discussão sobre a ficção ser aquilo que é narrado a partir de imaginação e fantasia, e a verdade ser aquilo que é narrado a partir da memória, de um relato de quem experienciou alguma coisa. Com a existência ali dos estudos desenvolvidos pelo Freud e o grupinho deles ali na psicanálise, que deu luz à existência do inconsciente, que é essa parte da nossa mentalidade, não sei se eu posso dizer mentalidade, que a gente não consegue acessar, não consegue ligar todos os pontos a partir do consciente, cai por terra essa noção de que o narrar através da memória e do relato teria algo de verdadeiro. Por quê? Se descobre que a nossa memória é construída a partir daquilo que interessa no ponto de vista atual que puxa a memória. Por exemplo, sei lá, eu acredito que quando eu era criança o parquinho era gigantesco. Não é verdade que ele era gigantesco. Essa era a minha perspectiva, porque eu era pequena ali naquele momento, né? E porque hoje, quando retomo essa memória, eu acho interessante, bonito, assim, legal, divertido essa ideia de que existia um parque de diversões gigante em que eu me perdia e ficava me divertindo. Não era gigante, eu não me perdia, não é real. Porque eu era uma pessoa pequena ali, entendeu? E a minha memória hoje me faz crer, a partir do que me interessa hoje, para manter esse universo da fantasia gostoso, muito mágico e tal, que aquilo era gigante. Enfim, a ideia é: tudo aquilo que é narrado, tudo aquilo que é lembrado, não diz respeito à verdade, é um recorte da realidade a partir de interesses da perspectiva atual dessa retomada. Então, não dá para dizer que ficção é a ilusão, é a historinha, e que realidade é autobiografia. Não, porque aquilo que é lembrado é fictício também, entendeu? Então, cai por terra meio que essa distinção entre o que seria
exatamente ficção e exatamente realidade, porque a gente vai ver que em qualquer processo de estruturação, através da linguagem de uma realidade, há algo de fictício, há algo de recortado, há algo de subjetivo. E aí, por que isso é muito importante de se pensar aqui dentro dessa obra? Porque tudo aquilo que é passado para a gente, tanto do ponto de vista daquele narrador que é o da carta testemunho, Manuel Perna, quanto do ponto de vista do narrador que é o jornalista investigativo, é o que eles dizem que aconteceu, né? A gente tem acesso ao que eles dizem, ao que eles teriam vivenciado por parte do Manuel Perna, ou do que eles teriam conseguido encontrar com detalhes e linkar e recortar e juntar ali num quebra-cabeça gigante por parte do narrador investigador. Só que a gente já sabe que tudo aquilo que a gente traz à luz na nossa mente é muito mais pautado no recorte subjetivo que a gente faz do que numa realidade concreta de fato. E aí a gente vai ver, então, quais seriam as influências desses recortes, dessas memórias, dessa subjetividade na realidade que nos é posta em claro aqui, entre muitas aspas no claro, por esses narradores. Isso tem a ver com os tempos em que essa narração se situa. Vejam bem, existe o tempo da narração, né, que é o momento em que o texto é escrito, é um tempo para a carta testemunha e outro tempo para o narrador investigativo, jornalista. E existe também os tempos, na verdade, são vários, em que os acontecimentos narrados aconteceram. A gente tem o tempo da narração e o tempo dos acontecimentos que são narrados. Dentre os tempos de acontecimentos que são narrados, a gente tem 4. A gente tem ali, num primeiro momento, de 1938 a 1939, a estadia do Buell Quinn no Brasil e o suicídio dele. A gente tem também uma menção ao final dos anos 60, que é quando o narrador jornalista investigativo conta da viagem que ele fez ao Xingu com o pai, quando ele era criança. Depois a gente tem menção ao início dos anos 90, que é quando esse narrador, que é o jornalista investigativo lá, tá com o pai dele no hospital, e o pai dele tá ali morrendo. E a gente tem depois o tempo que é mais o da narração, né, que é ali 2001, 2002, em que acontece essa investigação ali desse narrador, jornalista, e que isso é bem marcado no livro, assim, ele faz menções claras a esse contexto, é posterior, né, ao ataque às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, né, do World Trade Center. Então, esse é o tempo, esse tempo aí, com essa atmosfera do ataque terrorista às Torres Gêmeas, é o tempo em que o narrador investigativo realiza essa pesquisa aí, para entender o que aconteceu com o Quen, e narra o que está acontecendo. A gente tem, então, 4 tempos que, em comum, estão marcados pelo desamparo, pelo medo, pela insegurança e pela paranoia. Como isso? Ali em 1938 a 39, quando o Buell Quinn está no Brasil, a gente está em pleno Estado Novo do Getúlio Vargas, certo? Que durou ali de 35 a 45. Um governo absolutamente repressor e autoritário. Nesse contexto, cada estrangeiro que vinha para o Brasil, fosse a pesquisa ou sei o que lá, era visto pelo governo brasileiro potencialmente como um espião, né? Porque já estavam instauradas ali tensões anteriores ao início da Segunda Guerra Mundial. Então, o Buell Quinn, no Brasil, um antropólogo norte-americano numa tribo indígena no Tocantins, era, sim, monitorado, investigado, espionado, porque podia ser, aos olhos ali desse governo do Estado Novo, um espião. Joia. Joia no sentido, né? Ok, né? Não que seja legal, óbvio. Então, a gente está falando aqui de um período de gigante, intenso preconceito e repressão, certo? Agora, esse ponto da homossexualidade do Buell Quinn. O livro levanta diversas hipóteses de que o Quinn seria homossexual, né? Tem menção a esse que seria um amante dele, que é o destinatário da carta específica lá do narrador 1. Tem ainda menção a vários episódios
Tem a menção a quando ele, no carnaval, se deita com uma mulher, mas acorda e era um homem, uma situação bem normal de carnaval, fantasia e tudo mais. Tem menção a uma lenda indígena de um homem que se transforma numa mulher, ou uma mulher que se transforma num homem, não lembro exatamente agora, mas em que esses papéis de gênero são questionados, são flexibilizados, inclusive, a sexualidade também. Tem ainda menção ao fato de que ele teria um caso com aquele destinatário específico, ao mesmo tempo em que teria com uma outra mulher que teria engravidado, então uma relação meio A3 e bissexual, enfim. A sexualidade do Quen é retratada de forma não tradicional. Ele não era um heterossexual classicão ali dentro desse contexto, de 1938 a 39. E então, junto com esse saber de um estado de repressão, de perseguição, de preconceito, de ser espionado e investigado, é óbvio que a gente tem uma figura acuada, amedrontada, insegura, certo? O que pode vir a desencadear em algum momento dentro de uma aldeia indígena um suicídio. Mas calma, vamos segurar. O que importa aqui é saber desse contexto de medo, de perseguição, de paranoia, de desconfiança, de insegurança, marcado ali pelo Estado Novo. Depois, ali, quando a gente tem menção a estadia do narrador investigativo no Xingu com o pai dele, quando ele era criança, a gente tem referência à ditadura militar, né? É no final dos anos 60 que o autor, que é o narrador investigativo, comenta que viajava para o Xingu com o pai, que é uma pessoa basicamente escrotona, assim, que bebia, que não tinha muita ética, que era meio vendido por dinheiro e mulheres, e bem assim, uma coisa meio depravada, e dura com o filho, e que teria, segundo o narrador, teria comprado algumas terras por um valor muito barato ali no Xingu, durante no final dos anos 60, e ia lá com o filho trabalhar sobre essas terras, acertar as papeladas, enfim. Tá. Final dos anos 60, né, ditadura militar, e no final dos anos 60 em específico, um período de endurecimento dos decretos de repressão, tipo AI-5, vocês já estão cansados de saber que era um período de perseguição, de assassinato, de genocídio, né? Nesse contexto ainda de floresta amazônica, dentro da ditadura militar, havia um trabalho dos militares de venda desses terrenos por valores muito baratos para a promoção de um desmatamento da floresta amazônica que visasse a construção de pastos e plantações, né? Mercado, dinheiro no geral, e, obviamente, genocídios de povos indígenas que eram circunscritos, né, isolados, empurralados a terras inóspitas tanto do ponto de vista estrutural, porque já estavam sendo devastadas ali pelos homens brancos, quanto do ponto de vista das guerras, dos entraves e conflitos armados mesmo postos ali, devido a um acordo, né, entre o governo militar e as elites urbanas do eixo Rio-São Paulo. Então, a gente está falando aqui de um contexto igualmente duro, de medo, de repressão, de insegurança, de uma criança que ia viajar com um pai que não oferecia nada de amparo, conforto ou familiaridade, para um lugar inóspito que estava sendo explorado e era palco de assassinato e genocídio. Tem, inclusive, esse trecho do livro em que o narrador, que é o jornalista investigativo, deixa claro qual era a perspectiva dele sobre o Xingu no final dos anos 60, nessas viagens com o pai. E ele fala o seguinte: a representação do inferno, tal qual eu a imagino, também fica ou ficava no Xingu de minha infância. É uma casa pré-fabricada, de madeira pintada de verde vômito, suspensa sobre palafitas para proteção dos moradores contra os eventuais animais e ataques noturnos de que seriam presa fácil no resto do chão. A estrada de terra leva da casa ao campo de pouso e depois segue direto para a mata, onde desaparece como tudo ali à procura de um caminho, ou talvez num impulso suicida.
Dizem que hoje tudo mudou e que a região está irreconhecível. A floresta tropical se transformou em campos de fazenda. A mata desapareceu, caiu e foi queimada. Mas na época impunha-se como uma ameaça aterrorizante, a ponto de ser difícil para uma criança entender o que os homens podiam ter ido buscar naquele fim de mundo. Então não há dúvidas de que para esse narrador as memórias do Xingu da infância são aterrorizantes, são de um inferno, né? Do caos, da dor, da desordem. Nada familiar, nada confortável. E isso tudo cria uma atmosfera, assim, do medo, da insegurança, da incerteza, da paranoia. E só sentimentos ruins sendo trazidos à tona aqui por esse narrador sobre a infância a partir dessas memórias do final dos anos 60, das viagens com o pai, certo? Depois, né, no terceiro e quarto momento, meio que junto, a gente tem o início dos anos 90, que é quando o narrador investigativo está no hospital com o pai dele à beira da morte. E ali, 2000, 2001, Torres Gêmeas, que é quando esse narrador desenvolve lá as investigações e narra os acontecimentos do que ele foi descobrindo. Um ponto importante que não coloquei no slide, mas preciso que vocês se lembrem. Nessa estadia do narrador investigativo no hospital com o pai dele, que está à beira da morte, ele conhece, o narrador conhece um norte-americano que está num leito ao lado do leito do pai dele, bem idoso também, senil, meio que à beira da morte também. E esse norte-americano tem um assistente, e esse norte-americano fica perguntando a esse assistente, cadê alguém? E ele fica perguntando... Ai, é que o livro mostra isso nas palavras exatas. Existe um jogo entre ele perguntando quem e Quen, de Buell Quen. Existe um jogo entre falando well e Buell. Enfim, o narrador investigativo ali nos anos 90, ele não sabe ainda do Buell Quen. Mas ele tem o pai dele morrendo e do lado do leito do pai dele, esse norte-americano que fala algumas coisas que ficam gravadas na memória dele, tipo esse Quen, a menção a um amante que estaria para chegar de alguém, o fato de ser norte-americano, de ser idoso. Ele cria essa situação que fica marcada na cabeça dele, desse idoso morrendo e fazendo menção a esse Buell, Quen, Ken, enfim. Depois, quando ele vai entrar em contato com o artigo da Marisa, é que ele pensa, nossa, isso me lembra aquele cara que estava na cama do lado do meu pai, não sei o quê. E aí começa, né, o livro. E ali de 2001, 2002, então, a gente tem o World Trade Center, um tempo de investigação e narração que é contemporânea a ela. Aqui a gente tem décadas marcadas pelo medo mundial do terrorismo e, inclusive, pelo um terrorismo que se instaurava através de um discurso sobre o terrorismo, né? A gente está cansado de saber que, beleza, existiu um atentado terrorista ali, mas o discurso que se faz sobre esse atentado terrorista é também uma espécie de articulação terrorista dos Estados Unidos contra outros povos, enfim. De novo, medo, perseguição, insegurança, inconstância, desamparo, né? Esse contexto aqui marcado por todas essas questões psicológicas de novo. E aí é que a gente chega a essa conclusão. Os dois narradores e o Buell Quen, eles trazem à luz eventos, acontecimentos a partir de uma memória, portanto já não são confiáveis enquanto realidade, e dentro de contextos de medo, de perseguição, de violência, de insegurança, de falta de possibilidade de estruturação e confiança de si próprio, né? Como a gente já viu, se qualquer narração marcada pela memória já é instável, já não traz dados reais, imagina uma imaginação marcada por esse medo, né? Tem algo de traumático muito central aqui. E aí dá pra gente dizer que o trauma liga esses narradores e os personagens. O Alcir Pécora vai dizer o seguinte: os tempos da narração do narrador jornalista, absorvem ou ecoam as principais situações e acontecimentos
assinalados pelo enigma de Quen. De modo que o objeto de sua investigação se confunde com a memória mais irreparavelmente dolorosa de quem o investiga. Esse é o ponto sem retorno da investigação, aquele em que a causa do suicídio de Quen, né, sem se esclarecer pela explicação, pela investigação que o narrador tenta desenvolver, volta a pulsar no do cerne da narração. A eventual loucura da aniquilação do corpo no passado remoto se reinstala como vírus da linguagem no presente. Então, é como se, tendo entrado em contato com essa situação traumática do Buell Quen, esse narrador, jornalista investigativo, entrasse em contato também com os traumas da sua própria infância, né? Da sua própria relação com o pai, da sua própria estadia no Xingu, da sua própria relação com os povos que ali habitavam, não brancos. Então, há um link na tentativa de reestruturar quais seriam as razões que levaram ao suicídio desse Quen. Talvez, é possível afirmar, esse narrador investigativo está, na verdade, investigando os seus próprios processos mentais, a sua própria subjetividade, os seus próprios traumas. Talvez por isso o caso de Quen tenha interessado tanto a esse narrador, tenha deixado ele tão obcecado, porque talvez ele tenha projetado em Quen a sua própria história. Talvez ele pense que, achando as razões de Quen, ele acha as suas próprias razões, certo? Já um outro professor, né, o da USP, o Emerson Cruz Inácio, diz o seguinte, e complementa ali a ideia do Pécora. O primeiro narrador, Manuel Perna, fica profundamente traumatizado pela situação que envolve a morte de Buell Quen. E o segundo narrador, jornalista investigativo, vem carregado de um trauma, uma experiência pessoal cheia de marcas. O jornalista, cujo pai será acometido por uma doença e que precisa viajar para resgatar histórias e recompor a própria subjetividade. É um jogo ficcional ou de invenção entre os dois narradores, em que os leitores vão sendo enganados. Por quê? A gente está falando de dois narradores baseados na sua própria memória, nas suas próprias experiências, nos seus relatos, sobre fatos absolutamente traumáticos para os dois. Um que traumatizou ali, porque ficou traumatizado porque testemunhou ali a vivência do Buell Quen e os traumas do Buell Quen. Outro porque, através do contato com o Buell Quen, teve que lidar com os próprios traumas da infância, da relação com o pai, e ainda posterior, já no tempo da narrativa, né, a própria morte do pai, certo? Então, existe um link ali entre os narradores e os personagens, que é o trauma, que também pode ser visto como a razão pela qual esse livro foi escrito, não pelo Bernardo, mas por esse narrador investigativo, tá? Não, por que diabos ele ficou tão obcecado pelo Quen? Porque ele se projetou no Quen. É uma possível leitura. Então, lembra que a gente estava falando ali, né? Bem no começo da aula, que é próprio da literatura contemporânea essa ausência de preocupação com a construção dos sentidos completos e complexos, tais quais na realidade? Que ela vai se valer das suas próprias falhas estruturais para botar isso em luz? Dá para a gente pensar que uma questão central decorrente dessas falhas no Nove Noites é a busca e a construção da identidade. De várias aqui. A identidade do Quen, a identidade do narrador, a identidade do Bernardo Carvalho. Mas sobre esse ponto, a gente não entra muito, porque de fato o autor morreu. Né? Lembrando a ideia lá do autor morreu. A identidade do Brasil, quem sabe? A identidade desses povos indígenas versus brancos. Ó, quais são os pontos que eu acho que levam a essa conclusão de que o romance teria como uma das questões central a busca e a construção da identidade? Primeiro, o fato de que um narrador está apresentando ali para a gente pontas do passado dele, né, na tentativa de reatar essas pontas e construir uma história que tenha sentido para ele. Então, está buscando ali a sua própria identidade em certo aspecto.
Depois a gente tem um outro nível dessa relação com a identidade, que é o fato de que o narrador está tentando desvendar o caso do Buell Quinn, né? Então, entender a identidade do Buell Quinn, das razões do suicídio do Buell Quinn. Depois, a gente tem a questão de que o próprio Buell Quinn, dentro daquele contexto violento e persecutório do Estado Novo, enquanto um estrangeiro não heterossexual, claramente se sentia isso. Não estou inferindo assim, isso é claro no livro mesmo. Se sentia atormentado, perseguido e desconfortável no Brasil. Mas talvez já se sentisse assim, e o livro também deixa isso claro. Na verdade, não é, talvez ele deixa mesmo no seu próprio país. Ele não se via como alguém integrante daquela sociedade. Ele não tinha uma relação exatamente fluida e agradável, assim, e bem encaixada com seus pares lá no país em que estava. Talvez tenha vindo para o Brasil na tentativa de se reconstruir. Talvez tenha se deparado aqui com mais dificuldades ainda para se reconstruir, o que pode ter levado ao suicídio, né? Então, de novo, uma outra questão da identidade, de se autoconstruir. Além disso, não tem como a gente deixar de pensar que essa obra tematiza a antropologia, que é nada mais do que o estudo do outro, né? Um estudo da identidade do outro e da construção dessa ponte entre eu e o outro, né? Num processo de alteridade. Então, de novo, está aqui em jogo a questão da identidade, né? Ainda tem essa questão, que é a questão do outro e do estrangeiro, que já é tematizada ali pela antropologia, mas volta na relação entre o Buelquen e os índios. Porque o Buelquen é um estrangeiro no Brasil, e isso é claro, assim, para além de literalmente ser um norte-americano, ele não se enquadra, não se encaixa nessa sociedade que ele encontra aqui, mas os índios, que são povos originários, também não se encaixam. Esse ponto é muito importante, a gente vai ver mais para frente. Não é como se os índios aqui fizessem harmoniosamente parte de algo. É conflituoso, é de atrito, né? Não é algo que se dá de maneira fluida e, como digo isso, articulada, assim, a uma vivência natural. A gente tem ainda no livro a menção a um episódio dos índios renomeando o Quen, e eles dão para o Quen esse nome que é uma junção de caracol ou caramujo com o presente agora, e é interpretado como um rastro do caracol, como se o nome dele significasse isso, o rastro do caracol. E aí tem toda essa referência à nossa ideia universal mesmo de caracol, como esse bicho que carrega a própria casa, né? E aí esse link entre o carregar a própria casa e o carregar e construir a própria identidade. E ainda essa questão de um rastro, que é a identidade se deixando e se construindo, e que não pode ser apagada, tanto do Buelquen, que foge lá dos Estados Unidos para se construir aqui, na tentativa de não deixar rastros, mas depois é recuperado por esse narrador investigativo, que vai atrás dos rastros do Quen, quanto desse narrador investigativo sobre si mesmo, né? Conta a sua infância, a história do seu pai, o que viveu no Xingu. E, enfim, me parece que uma das questões centrais do livro, um tema recorrente, que está ali apresentado tanto na estrutura quanto no modo de narrar, tanto nos personagens, nos episódios que eles apresentam, é essa busca de uma identidade, de si, do outro, do espaço. E essa finalização do livro, eu não vou falar o que acontece no final, até porque basicamente não acontece nada no final. A gente não chega a uma conclusão do que teria acontecido concretamente, com quem, quando e onde, por quê. Porque o que está em jogo é justamente esse trazer à luz das questões ali da mente dos narradores. Enfim, a conclusão do livro é meio que há algo do outro que é inexplicável, que é irredutível, que é inalcançável. E esse ponto, inclusive, é um debate, assim, não é uma verdade que eu bato. E eu acho que a gente pode conversar sobre isso no plantão. Gostaria muito que vocês aparecessem para isso. Outra questão central, como eu disse ali no slide anterior que a gente retomaria agora, é a do índio. Vocês já estão cansados de saber sobre como se configura o índio dentro da tradição indianista, né? Dentro da tradição romântica, ali do José de Alencar, por exemplo.
É esse índio que é belo, que é forte, que é admirável, que é idealizado, que é puro, que é um herói, que doa a sua vida pelo homem branco, etc e tal. Isso não acontece de maneira alguma aqui no Nove Noites. O índio não é idealizado. Ele se põe de maneira conflituosa em relação ao branco, a não ser quando esse branco tenta não mais abarcar esse outro que é o índio, mas se estabelecer sobre ele numa relação paternal. Então, assim, ou o índio é visto no livro pelo branco como um outro, um estrangeiro em sua própria terra, um estranho incompreensível. Isso fica muito claro nas passagens em que o narrador fala da infância dele lá no Xingu, por exemplo. Ou esse índio é apresentado como algo que, da perspectiva do branco, podia ser... Não é domesticado muito bem a ideia, mas o branco podia ter uma figura paterna sobre esse índio, né? Então não vê mais enquanto um outro de igual para igual, mas um ser menor sob sua tutela. Enfim. Tem esse trecho de novo que eu peguei do livro, em que ele apresenta, né, o narrador investigador lá, a visão que ele tinha do Xingu e dos índios. Veja o Xingu. Por que os índios estão lá? Porque foram sendo empurrados, encurralados, foram fugindo até se estabelecerem no lugar mais inóspito e inacessível, o mais terrível para sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, a sua única e última condição. O Xingu foi o que lhes restou. Então, o Xingu não é apresentado como um lugar idealizado, bonito, harmônico, de pessoas de caráter heróico e sobre-humanas. Não. É apresentado como um lugar absolutamente marcado por conflitos, por genocídio, por guerra territorial, por exploração de brancos sobre povos indígenas, por exploração de governos sobre brancos e sobre povos indígenas, enfim. Não há essa tentativa de conciliação entre um ideal indígena e a realidade, tá? O índio é mostrado nu e cruamente dentro da realidade complexa e problemática que a gente tem mesmo. Bom, aquilo que já tinha sido tematizado, então, na sinopse, que é o lance do jogo entre a realidade e a ficção, e que também já tinha sido anunciado, né, pelos próprios narradores, principalmente pelo da carta, quando ele fala: você vai entrar num território em que não há preto no branco, depende da sua leitura, você tem que confiar no que eu estou falando, não há uma realidade e uma verdade pura, enfim. Vários pontos aqui levam para dentro do livro para esse debate sobre a verdade ser inacessível, né? Primeiro, porque se trata de uma metaficção historiográfica, então, a partir de um dado da realidade se constrói uma ficção. Depois, porque é uma autoficção, e aí tem aquele jogo duplo. Por um lado, seria mais verdade do que a narrativa porque parte de uma experiência real. Por outro lado, não é verdade, assim como qualquer outra narrativa, porque qualquer experiência real é pautada por uma memória recortada pela subjetividade e que não traz a realidade, né? Depois, tem o fato de que esse livro vai misturar, de certa forma, uma espécie de romance-reportagem com um romance policial, né? Ao mesmo tempo em que você tem pistas sendo levantadas e decodificadas, você tem mistérios que mais se criam do que se fecham, e um suspense que se instaura ali a cada micro informação jogada. O que faz muito, muito complexo e difícil esse alcançar da verdade. Depois a gente tem a presença de dois narradores, então você não tem nem... Não que a presença de um narrador vá garantir alguma confiabilidade, vocês já viram, estão cansados de ver isso lá com o Machado de Assis. Mas se você tem dois narradores, então, para além dessa história estar partindo de um ponto de vista específico que não diz respeito à realidade completa, são dois pontos de vista, né? No caso aqui, eles não se contradizem, eles até se completam, mas impossível que você consiga abarcar algo da realidade quando você sabe que você está vendo a partir de dois pontos de vista subjetivos, certo? Baseados na memória. A gente tem ainda essa ausência de linearidade cronológica, né?
Você tem lá o Estado Novo, os anos 60 da ditadura militar, os anos 90 e 2001, 2002, mas não vai e volta. Isso não é apresentado linearmente, o que também dificulta esse acesso a uma verdade linear clara, né? Você tem ainda esse contexto, né, desses tempos marcados pelo medo, pela perseguição, pela insegurança, pela paranoia, que gera traumas, né? E uma tentativa de busca e construção da própria identidade do narrador e dos personagens dentro desse contexto. Então, é um livro que tematiza demais o fato de que a verdade é inacessível. E aqui eu trouxe uma nota do Pécora de novo, em que ele vai dizer o seguinte: o leitor está obrigado a imaginar hipóteses precariamente capazes de dar sentido aos dados apresentados com minúcia alucinada, sem que nenhum deles adquira jamais o estatuto de evidência. São mais alegações interessadas, autodescrições empenhadas, no caso do narrador jornalista, e racionalizações efetivas, no caso do narrador testemunho. Os fatos, principalmente os fatos, são grandes inverossímeis de 9 noites. Qual é a ideia? Você tem ali a junção de diversos fragmentos, de diversos tempos e pessoas, por contextos igualmente fragmentados e personalidades fragmentadas por esses contextos, e você, leitor, é puxado para dentro do livro, naquele, né, você, não sei o quê, você vai entrar não sei o quê, a tentar ligar todos esses fatos, mas não para construir um sentido linear, plausível, fechado, porque o livro não permite isso. E sim, muito mais para pensar sobre essa impossibilidade real, que é alcançar o que seria o real, ou o que seria a verdade. Meio paradoxal, mas muito interessante, porque através da própria estrutura formal, da escolha do foco narrativo, da escolha de trazer cartas testemunhas mescladas com memórias e relatos de um jornalista investigador, a partir do que interessa a ele, com base na relação que ele teve com o pai, nas experiências da própria infância no Xingu, você tem ali uma espécie de tentativa de montar um quebra-cabeça para solucionar o suicídio desse antropólogo, que é o Buell-Quinn, mas nada disso vai apontar para um caminho traçável, para uma verdade reconstruível. Você tem muito mais aqui em pauta, em jogo, como a verdade não é alcançável, não é acessível, certo? E é muito interessante isso, no geral, desse livro. É a questão central dele, assim, eu diria. Agora, outras questões possíveis que eu acho que seria muito interessante vocês pensarem sobre para fins de FUVEST. E tudo isso aqui pode ser discutido no plantão, por favor. Acredito que a FUVEST pode pedir uma análise dos efeitos de sentido da polifonia para a construção da narrativa, lembrando que a polifonia é essa presença de mais do que uma voz, mais do que um narrador. Ou ainda, a análise dos efeitos de sentido do contraste entre real e fictício. Isso aqui é algo que a gente, inclusive, debate bastante lá no ciclo, né, de cinema do Tamandaré. A gente está sempre conversando com vocês sobre essa impossibilidade de alcance do real e sobre esse limite muito borrado, na verdade, que é o existente entre o que é real e o que é ficção. Muitas vezes a ficção dá muito mais conta da realidade do que a realidade dá conta de si mesma. Nesse livro, por exemplo, que é uma ficção, a gente tem muito mais questões reais apontadas, que é a construção das pessoas, dos seus traumas, dos contextos e da impossibilidade de sentidos completos, do que se a gente estivesse, sei lá, lendo um livro de história que se vende aí como real, certo? Porque a gente sabe que aquilo ali são recortes também. Então é legal que vocês pensem, né, sobre os efeitos de sentido desse contraste entre real e fictício que são tão tangentes e cuja borda é tão, na verdade, borrada. Outra questão possível é comparar esse romance, né, o Nove Noites, com outros romances polifônicos dessa lista da FUVEST. O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles,
também se constrói sobre a polifonia. E aí é interessante, a FUVEST gosta muito dessa análise aí comparativa. Ainda comparar o Nove Noites com outros romances clássicos que apresentam e tematizam, né, essa questão da confiabilidade do narrador em primeira pessoa e da relação entre essa narração com a memória e com a iminência ou execução de fato da morte. No Memória Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado, a gente tem inclusive um narrador defunto, e é muito interessante pensar nas relações entre esse narrador defunto e esses narradores sobre um defunto aqui no Nove Noites. E é claro, né, não por último e não menos importante, é interessante que vocês tracem paralelos entre como o Nove Noites aborda a questão indígena de maneira absolutamente não idealizada, nua, crua e dura como a realidade, versus outros romances, como, por exemplo, a Iracema, do José de Alencar, que traz essa Índia super, ultra, mega power, idealizada, fofa, linda e cheirosa, né? Enfim. Eu acho que todos esses pontos são interessantes para análise dessa obra e podem ser pedidos na FUVEST. Trouxe aqui ainda, e eu vou colocar nos links aqui esses links eu vou colocar nos comentários do vídeo, algumas sugestões de leitura, aprofundamento aqui sobre esse livro. Tem a resenha do Alcir Pécora, que saiu na Folha de São Paulo e cujos trechos apresentei alguns ali para vocês na aula. Tem uma matéria do Jornal da USP mesmo, sobre o Nove Noites, com uma análise desse professor da FEFELESH, que é o Emerson Cruz Inácio. É muito interessante que vocês deem uma olhada em qual é o modo como a própria USP aborda essa obra que vai ser pedida no vestibular da USP, né? Não precisa nem explicar. Depois, ainda, para pensar nos ganhos e nos limites ali da produção da autoficção, tem essa matéria do El País, bem didática, claro, legal. E para pensar nisso que é muito marcante na obra do Bernardo Carvalho geral, assim, que é a figura do desaparecimento, da ausência, da lacuna, do buraco que é deixado, tem esse artiguinho aí que eu tirei desse blog, que eu acho que é um blog meio paia, mas o artigo é muito bom. E as referências estão lá ótimas também. Joia? Então, deem uma olhada aí nos comentários. Comentários não, na descrição do vídeo em que eu vou apresentar, né? Tudo certinho, desses links. Joia? Sei que a aula foi corrida, o livro ele é muito complexo, ele tem muitas camadas de sentido que se cruzam, né, para debater justamente esses limites entre realidade, ficção, memória, realidade e autoconstrução de pensamentos, enfim. Essa aula não substitui mesmo essa complexidade do livro em si, da leitura da obra. Eu espero vocês no plantão e é isto. Beijos e até a próxima.